Na virada do ano 2000, enquanto fogos de artifício coloriam o céu de São Paulo e milhões de brasileiros celebravam a chegada do novo milênio, Senhor Abravanel, conhecido por todos como Silvio Santos, observava a cidade da cobertura de seu apartamento no Morumbi. Aos 69 anos, o icônico apresentador carregava no rosto as marcas de uma vida dedicada ao entretenimento, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade de quando começou vendendo canetas nas ruas do Rio de Janeiro. Senhor, os documentos que o senhor pediu, disse Carlos Magalhães, seu contador há mais de 20 anos, interrompendo seus pensamentos. Silvio virou-se lentamente. O contador não costumava aparecer em sua residência, especialmente em datas festivas. Carlos, que surpresa! Não esperava vê-lo hoje. Está tudo bem com as empresas? Carlos hesitou, ajustando os óculos de armação fina. Sim, senhor. Tudo em ordem. Na verdade, vim por outro motivo. Preciso mostrar algo ao senhor. Algo pessoal. Silvio ergueu as sobrancelhas intrigado. Em décadas de trabalho conjunto, Carlos nunca havia mencionado assuntos pessoais. Pessoal? Silvio repetiu com sua entonação característica. Meu amigo, você sabe que pode contar comigo. O que aconteceu? Carlos respirou fundo. Senhor Abravanel, lembra-se daquela auditoria que fizemos nas doações anônimas do Baú da Felicidade? Encontrei um padrão nos últimos 15 anos. Algumas doações significativas foram destinadas a uma mesma região na periferia de São Paulo, mais especificamente para uma família. Silvio ajeitou-se na cadeira subitamente desconfortável. E o que tem isso? Perguntou com um tom neutro que mascarava sua surpresa. Achei estranho. Acompanhei o endereço hoje à tarde. É um barraco simples em Heliópolis. Mora lá uma senhora chamada Josefa com seu neto, Miguel. Um silêncio denso preencheu a sala. Silvio levantou-se e caminhou até a janela, contemplando os últimos fogos que ainda iluminavam o céu. Como está o menino? Perguntou finalmente sem se virar. Carlos pousou sua pasta sobre a mesa. Tem 17 anos. Bom aluno, pelo que pude descobrir. Trabalha meio período numa oficina mecânica para ajudar a avó, mas estão passando por dificuldades. A senhora Josefa está doente, câncer em estágio avançado. Silvio Santos permaneceu imóvel. Quando finalmente se virou, havia uma seriedade em seu rosto que poucos brasileiros conheciam. Meu carro está na garagem? Sim, senhor, respondeu Carlos confuso. Vamos até lá. Agora? No ano novo? Silvio já estava pegando seu casaco. Carlos, na vida aprendi que existem momentos em que precisamos agir, não importa o dia ou a hora. Este é um desses momentos. O motorista particular de Silvio demonstrou surpresa ao ver o patrão na garagem naquela noite, mas não fez perguntas. Seguiram em silêncio pelas ruas menos congestionadas de São Paulo, deixando para trás os bairros nobres e adentrando gradualmente áreas menos privilegiadas da cidade. Em Heliópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, a celebração do novo milênio acontecia com intensidade. Crianças corriam com pequenos fogos de artifício, famílias compartilhavam mesas nas calçadas estreitas e o som de pagode e samba ecoava por todos os cantos. O luxuoso carro destoava completamente do ambiente. Estacionaram a alguns metros do endereço e Silvio pediu para Carlos conduzi-lo. Senhor, tem certeza? Podemos voltar outro dia com mais preparação, sugeriu o contador visivelmente nervoso. Quanto tempo a senhora Josefa ainda tem, segundo os médicos? Carlos baixou os olhos. Semanas, talvez. Silvio assentiu, determinado. Então não temos outro dia. Caminharam por vielas estreitas. Algumas pessoas reconheceram o apresentador, mas o respeito pela figura quase mítica do empresário criou um corredor silencioso por onde passavam. Olhares curiosos os seguiam, mas ninguém se atreveu a interromper aquela cena surreal. Silvio Santos, em seu terno impecável, andando pelas ruelas de uma favela na noite de Ano Novo.
Chegaram a uma casa simples, com paredes de alvenaria sem reboco e telhado de zinco. Uma pequena árvore de Natal, feita de material reciclado, decorava a entrada. Carlos bateu na porta. Um jovem atendeu e seus olhos se arregalaram ao reconhecer o visitante. "O senhor é..." gaguejou, incapaz de completar a frase. "Boa noite, Miguel", Silvio disse com gentileza. "Podemos entrar? Gostaria de conversar com sua avó." O rapaz, ainda atônito, deu passagem. O interior da casa era modesto, mas impecavelmente limpo. Numa cama improvisada na sala, uma senhora idosa e frágil assistia à televisão. Ironicamente, era uma reprise do programa Silvio Santos. "Vó, olha quem está aqui", disse Miguel com a voz embargada. A senhora Josefa virou-se lentamente. Quando seus olhos encontraram os de Silvio, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enrugado. "Você veio", ela sussurrou. "Depois de tantos anos, você finalmente veio." Silvio aproximou-se e sentou-se na beirada da cama, tomando as mãos de Josefa entre as suas. "Sim, Josefa, eu vim." Miguel olhava a cena sem compreender. Carlos mantinha-se à distância, sentindo que testemunhava algo muito maior do que poderia imaginar. "Miguel", disse Josefa com a voz fraca, "este homem é Silvio Santos, como você já sabe, mas ele também é seu avô." O silêncio que se seguiu foi absoluto. O jovem olhou de sua avó para Silvio, buscando confirmação ou negação. Silvio Santos, o homem que havia feito milhões de brasileiros sorrirem, agora tinha lágrimas nos olhos. "É verdade, Miguel. Tenho acompanhado sua vida à distância, por razões que sua avó compreende. Mas agora estou aqui, e se você permitir, gostaria de conhecê-lo de verdade." Miguel cambaleou até uma cadeira e sentou-se, tentando processar a revelação. Sua vida inteira havia sido construída acreditando que seu avô era um homem anônimo que havia abandonado sua mãe antes mesmo de seu nascimento. "Por quê?" Foi tudo que conseguiu perguntar. Silvio olhou para Josefa, que assentiu levemente. "É uma longa história, meu rapaz. Uma história que começou há muitos anos, quando eu ainda não era Silvio Santos e sua avó era a mulher mais linda que eu já havia conhecido. A madrugada já avançava quando Silvio, Miguel e Josefa terminaram de revirar o baú de memórias que havia permanecido fechado por quase 2 décadas. Carlos, respeitosamente, havia se retirado para o carro após perceber a dimensão pessoal do encontro, prometendo discrição absoluta. Josefa, apesar da fraqueza, havia encontrado forças para contar sua parte da história. Em 1962, quando ainda trabalhava como costureira em uma pequena loja no centro do Rio de Janeiro, conheceu um jovem e carismático vendedor chamado Senhor Abravanel. O romance foi intenso, mas breve. Sua carreira estava apenas começando, explicou Josefa, olhando para Silvio. "Quando descobri que estava grávida, você já havia se mudado para São Paulo para trabalhar na televisão. Não tive coragem de procurá-lo. Eu nunca soube da gravidez", Silvio disse a Miguel com pesar genuíno na voz. "Quando reencontrei sua avó anos depois, em 1972, sua mãe, Marisa, já tinha 10 anos. Foi quando ele descobriu sobre sua mãe", continuou Josefa. "Mas eu já estava casada com outro homem, que havia registrado Marisa como filha. Silvio respeitou minha situação familiar, mas insistiu em ajudar financeiramente, sempre à distância. Miguel tentava absorver tudo aquilo. Em sua mente, formava-se um quebra-cabeça com peças que nunca imaginou existirem. E minha mãe, ela sabia?" perguntou, referindo-se à filha de Josefa e Silvio, que havia falecido em um acidente de carro quando Miguel tinha apenas 2 anos. Josefa e Silvio trocaram olhares. "Contei a ela quando completou 18 anos", respondeu Josefa. "Ela ficou revoltada a princípio, mas com o tempo compreendeu. Os encontros entre eles foram sempre discretos. Seu verdadeiro avô tinha uma imagem pública a zelar, e todos concordamos que era melhor manter o segredo." Silvio levantou-se e caminhou até uma pequena estante, onde havia algumas fotografias.
Pegou uma em que Miguel ainda era bebê, nos braços de sua mãe. Marisa era extraordinária, disse com a voz embargada. Inteligente, determinada. Tinha meus olhos, você percebe? Virou-se para Miguel. E você tem o sorriso dela. Miguel permaneceu em silêncio, processando a magnitude daquela revelação. Toda a sua vida havia sido parcialmente moldada por um segredo que nem imaginava existir. As doações, disse finalmente, eram você, todos esses anos. Silvio assentiu. Era o mínimo que podia fazer. Sua avó sempre foi orgulhosa demais para aceitar mais do que isso. Insisti para que mudassem para um lugar melhor, ofereci oportunidades, mas ela... Eu queria que Miguel crescesse valorando o trabalho, não o dinheiro. Interrompeu Josefa, com um brilho de determinação nos olhos cansados. Queria que ele fosse forte por seus próprios méritos, não pelos privilégios que o nome Abravanel poderia lhe dar. Miguel levantou-se e caminhou até a pequena janela. A favela já estava mais silenciosa, com apenas alguns fogos ocasionais iluminando o céu. Virou-se para Silvio. Por que agora? Por que depois de tantos anos? Silvio trocou um olhar significativo com Josefa antes de responder. Seu aniversário de 18 anos está chegando. Josefa e eu tínhamos um acordo de que, quando você alcançasse a maioridade, a verdade seria revelada. Mas com a saúde dela se deteriorando, eu pedi ao Carlos que o encontrasse, completou Josefa. Não queria partir sem que você soubesse a verdade, sem que tivesse a chance de conhecer seu avô de verdade. Um silêncio reflexivo pairou sobre a sala. Miguel sentia-se dividido entre a raiva pela verdade ter sido ocultada por tanto tempo e uma estranha sensação de alívio por finalmente compreender os vazios em sua história familiar. O que acontece agora? Perguntou finalmente. Silvio aproximou-se cautelosamente. Isso depende de você, Miguel. Não vim aqui para impor minha presença em sua vida. Vim porque acredito que você tem o direito de escolher com todas as informações em mãos. O jovem assentiu, reconhecendo a justiça naquelas palavras. Preciso de tempo, disse sinceramente. Tempo é algo que talvez eu não tenha muito, interveio Josefa com um sorriso triste. Mas respeito sua necessidade de processar tudo isso. Silvio pegou um cartão de seu bolso e entregou a Miguel. Este é meu número pessoal. Pode me ligar a qualquer hora, por qualquer motivo. Ou pode nunca ligar se for essa sua decisão. Respeitarei qualquer caminho que escolher. Miguel aceitou o cartão, notando a simplicidade do objeto, apenas um número de telefone, sem o nome famoso ou logotipos de empresas. Uma coisa você deve saber, acrescentou Silvio com uma seriedade que poucos brasileiros conheciam daquele homem sempre sorridente na televisão. Independentemente do que decidir, já providenciei o melhor tratamento médico para sua avó. Uma ambulância virá amanhã para transferi-la para o Hospital Albert Einstein. Não é caridade, Miguel. É o mínimo que posso fazer pela mãe da minha filha. Josefa começou a protestar, mas foi interrompida por uma forte crise de tosse. Miguel correu para ajudá-la, oferecendo água. Vó, por favor, aceite a ajuda, implorou. Quando a tosse diminuiu, Josefa olhou para Silvio com uma mistura de gratidão e orgulho ferido. Você sempre soube como vencer uma discussão, senhor, disse, usando o nome verdadeiro de Silvio, um privilégio de poucos. O sol começava a nascer quando Silvio finalmente se despediu, prometendo retornar no dia seguinte para acompanhar a transferência de Josefa. No caminho de volta, em seu carro luxuoso, o apresentador permaneceu em silêncio, observando a cidade que despertava para o primeiro dia do novo milênio. Senhor, disse Carlos, quebrando o silêncio após quase 20 minutos. Se me permite a pergunta, por que manter esse segredo por tanto tempo? O senhor tem outras filhas que o público conhece e sua reputação sempre foi inabalável. Silvio continuou olhando pela janela por alguns instantes antes de responder. Carlos,
Você já me viu entrevistar centenas de pessoas, fazer milhares de perguntas. Mas sabe qual a pergunta que nunca fiz no meu programa? O contador negou com a cabeça. O que você faria se pudesse voltar no tempo? Silvio fez uma pausa. Nunca fiz essa pergunta porque conheço a resposta. Todos nós carregamos arrependimentos. O meu foi não ter lutado mais por Josefa, não ter insistido em fazer parte da vida de Marisa desde o início. Mantive o segredo não para proteger minha imagem, mas porque respeitei a escolha de Josefa. Ela queria uma vida normal para a filha e o neto, longe dos holofotes e da pressão que meu nome traria. Carlos assentiu, compreendendo a complexidade da situação. E agora, senhor? Silvio suspirou profundamente. Agora, meu amigo, está nas mãos de Miguel. A única coisa que posso fazer é estar disponível se ele quiser me conhecer. Ao chegar em casa, Silvio encontrou sua família preocupada com sua ausência durante a celebração de Ano Novo. Deu explicações vagas sobre uma emergência nos negócios e retirou-se para seu escritório. Lá, abriu uma gaveta trancada de sua escrivaninha e retirou um pequeno álbum de fotografias que pouquíssimas pessoas sabiam existir. Na primeira página, uma jovem Josefa sorria timidamente para a câmera, com o pão de açúcar ao fundo. Nas páginas seguintes, fotos discretas de Marisa em diferentes idades, na formatura do ensino médio, em seu casamento, grávida de Miguel. Todas obtidas à distância, como um observador que não tinha permissão para participar, apenas testemunhar. Na última página, uma foto recente de Miguel, saindo da escola com uniforme de mecânico, provavelmente a caminho do trabalho. Silvio fechou o álbum, sentindo o peso das escolhas feitas ao longo de décadas. O homem que havia construído um império de comunicação que entrava semanalmente na casa de milhões de brasileiros, que era conhecido por seu carisma e alegria, carregava silenciosamente um vazio que dinheiro algum poderia preencher. Naquela manhã, pela primeira vez em muitos anos, Senhor Abravanel permitiu-se chorar abertamente pelo tempo perdido e pelas possibilidades que agora, talvez, pudessem finalmente se concretizar. Nas semanas que se seguiram, a vida de Miguel transformou-se completamente. Josefa havia sido transferida para o Hospital Albert Einstein, onde recebia o melhor tratamento disponível. Embora os médicos tivessem sido claros quanto ao prognóstico, o câncer estava avançado demais para uma cura. A qualidade de vida da senhora havia melhorado significativamente, livre das dores intensas que a atormentavam antes. Miguel dividia seu tempo entre o hospital, a escola e a oficina mecânica. Silvio havia oferecido apoio financeiro para que ele pudesse deixar o trabalho e se concentrar nos estudos e na avó, mas o jovem recusou. Preciso manter minha rotina, explicou em uma das visitas de Silvio ao hospital. É o que me mantém são no meio de tanta mudança. Silvio respeitou a decisão, reconhecendo no neto a mesma determinação que ele próprio havia demonstrado em sua juventude quando vendia canetas nas ruas para sustentar a família. A relação entre os dois desenvolvia-se lentamente, construída em conversas durante as visitas a Josefa. Miguel descobriu que por trás da figura pública existia um homem de princípios sólidos, profundamente familiar e com uma visão de mundo formada nas dificuldades da imigração e da pobreza. "Sabe o que aprendi vendendo de porta em porta?" disse Silvio certa tarde, enquanto caminhavam pelos jardins do hospital, enquanto Josefa descansava. "Que cada não me aproximava de um sim. A rejeição era apenas parte do caminho, não o fim dele." Miguel ouvia atentamente. Aquelas conversas eram como aulas particulares sobre resiliência e determinação, ministradas por alguém que havia transformado adversidades em degraus para o sucesso. "Na oficina, conserto motores que outros mecânicos desistiram", comentou Miguel. "Meu chefe diz que tenho paciência para encontrar problemas que ninguém vê." Silvio sorriu.
reconhecendo ali uma conexão mais profunda que o DNA. É por isso que você será um excelente engenheiro, afirmou com convicção. Miguel enrubesceu. Como sabe que quero ser engenheiro? Sua avó me contou. E quero que saiba que, quando estiver pronto, a universidade que escolher estará ao seu alcance. O jovem parou de caminhar, encarando o avô. Não preciso de seu dinheiro. Não, não precisa, concordou Silvio calmamente. Mas ele está disponível como uma ferramenta. Você pode usá-la ou não. A escolha será sempre sua. Aquela abordagem sem pressão foi gradualmente quebrando as resistências de Miguel. Não estava sendo comprado ou manipulado, estava simplesmente conhecendo uma parte de sua história que havia sido mantida em segredo. Em casa, na favela, os vizinhos notaram as mudanças na vida do rapaz. Os rumores sobre a identidade de seu visitante ilustre se espalharam, mas, surpreendentemente, foram recebidos com discrição e respeito pela comunidade. Dona Zefa, vizinha de Josefa há mais de uma década, foi uma das poucas a comentar diretamente com Miguel. Meu filho, não sei o que está acontecendo, mas vejo felicidade nos seus olhos pela primeira vez desde que sua avó adoeceu. Seja lá quem for aquele homem, se ele trouxe luz para vocês, que Deus o abençoe. A observação fez Miguel refletir. Era verdade. Apesar da situação difícil com a saúde de Josefa, havia uma nova esperança em sua vida, um senso de possibilidades que nunca experimentara antes. Na primeira semana de março, o estado de Josefa piorou consideravelmente. Os médicos alertaram que era questão de dias. Silvio cancelou todos os seus compromissos profissionais, algo inédito em sua carreira, para estar presente no hospital. Foi numa noite chuvosa, com Miguel e Silvio, cada um de um lado da cama, que Josefa reuniu suas últimas forças para uma conversa final. Vocês dois são teimosos demais, disse com um fio de voz, mas com um sorriso nos lábios pálidos. Precisou uma velha doente para juntar avô e neto. Silvio segurou sua mão com delicadeza. Você nunca foi apenas uma velha doente, Josefa. Foi o maior amor da minha vida, mesmo à distância. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado da senhora. Mentiroso charmoso, sempre foi. Virou-se para Miguel. Seu avô tem muitos defeitos, meu filho. É teimoso, workaholic e às vezes confunde palco com realidade, mas tem um coração enorme e valores que não se compram. Miguel assentiu, sentindo o nó na garganta apertar. Miguel, continuou Josefa, agora com urgência na voz. Prometa que vai seguir seu caminho. Não rejeite as oportunidades por orgulho, mas também não se deslumbre com facilidades. Seja sempre aquele menino honesto que criei. Prometo, vó, respondeu com a voz embargada. Josefa então olhou para Silvio. E você, senhor? Prometa que não vai tentar transformar nosso neto em um showman. Ele tem o seu cérebro para os negócios, mas o coração da mãe para a justiça. Silvio enxugou discretamente uma lágrima. Prometo, Josefa. Ele traçará seu próprio caminho, com meu apoio, não com minha interferência. Satisfeita, a senhora fechou os olhos. Estou cansada agora, mas estou em paz. Foram suas últimas palavras conscientes. Na madrugada seguinte, com Miguel adormecido em uma poltrona e Silvio montando guarda ao lado da cama, Josefa partiu silenciosamente, levando consigo uma época inteira da vida daqueles dois homens. O funeral foi discreto, conforme o desejo de Josefa. Apenas os vizinhos mais próximos, alguns colegas de Miguel da escola e da oficina, e Silvio, sem o séquito de seguranças que normalmente o acompanhava. Carlos, o contador, também compareceu, representando a ligação que havia tornado aquele reencontro possível. Após a cerimônia, quando todos já haviam partido, Miguel e Silvio permaneceram lado a lado diante do túmulo simples. O que acontece agora? Perguntou o jovem, repetindo a mesma pergunta que havia feito na noite de Ano Novo. Silvio respirou fundo antes de responder. Agora cumprimos nossas promessas a ela.
Você segue seu caminho e eu o apoio sem interferir. Miguel olhou para o avô, estudando aquele rosto tão familiar para milhões de brasileiros, mas que apenas recentemente havia se tornado parte de sua vida. Gostaria de contar minha história, disse finalmente. Nossa história. Não para a imprensa ou para ganhar fama, mas para que mamãe e vovó sejam lembradas como as mulheres extraordinárias que foram. Silvio surpreendeu-se com o pedido. Tem certeza? Isso mudaria sua vida para sempre. A exposição pública não é fácil de lidar. Miguel assentiu com determinação. Vovó dizia que segredos são como dívidas. Quanto mais tempo guardamos, mais juros pagamos. Ela e mamãe carregaram esse segredo por anos. Não quero continuar esse ciclo. Silvio contemplou o túmulo por alguns instantes antes de concordar. Se é o que deseja, respeitarei sua decisão. Podemos fazer isso no meu programa, em seus termos, quando estiver pronto. 2 semanas depois, em um domingo histórico para a televisão brasileira, Silvio Santos abriu seu programa de forma inusitadamente séria, sem a tradicional chuva de dinheiro, sem brincadeiras com a plateia. Apenas um homem de 69 anos, sentado em uma cadeira simples, com seu neto ao lado. Boa tarde, Brasil, começou, com a voz ligeiramente trêmula. Hoje não estou aqui como apresentador, mas como Senhor Abravanel, um homem com virtudes e falhas, como todos vocês. Quero apresentar alguém muito especial. Miguel, filho da minha filha Marisa, meu neto. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório, normalmente tão barulhento. Por quase 1 hora, avô e neto compartilharam sua história, respeitando a memória de Josefa e Marisa, sem sensacionalismo ou autopiedade. Falaram sobre escolhas difíceis, respeito às decisões alheias e como nunca é tarde para reconectar-se com suas raízes. O que aprendi com meu neto nestes 2 meses, concluiu Silvio com os olhos marejados, vale mais que tudo que construí em décadas de carreira. Ele me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede por aplausos ou conta bancária, mas pela coragem de enfrentar a verdade e pela capacidade de perdoar. Miguel, que havia permanecido sereno durante todo o programa, finalmente deixou as lágrimas correrem livremente quando abraçou o avô diante das câmeras. E a você, Brasil, disse Silvio, olhando diretamente para a câmera. Obrigado por entrar em minha casa por tantos anos. Hoje eu abri as portas da minha vida para vocês. O impacto daquela revelação foi imenso. Nas semanas seguintes, jornais e revistas exploraram todos os ângulos da história. Alguns especularam sobre possíveis interesses financeiros de Miguel, outros romantizaram o passado de Silvio e Josefa. O apresentador e seu neto ignoraram o burburinho midiático. Miguel continuou na escola e na oficina, agora com uma bolsa garantida para estudar engenharia mecânica na melhor universidade do país, quando concluísse o ensino médio. Silvio voltou a seus programas, mas com uma nova dimensão pública, a de avô orgulhoso. Em junho daquele ano, 3 meses após a morte de Josefa, Miguel mudou-se para um apartamento modesto, mas confortável, próximo à universidade onde faria seu curso preparatório. No dia da mudança, encontrou sobre a mesa da sala um envelope com o logotipo do Baú da Felicidade. Dentro não havia dinheiro nem joias, apenas uma chave e um bilhete escrito à mão por Silvio. Miguel, esta é a chave do meu primeiro escritório, onde comecei o Baú da Felicidade. Um cubículo no centro da cidade que mantenho até hoje para nunca esquecer de onde vim. A porta está sempre aberta para você, seja para conselhos, para conversas ou apenas para compartilhar um café. Sua avó, Josefa, me ensinou que família não se compra ou se vende. Se constrói com tempo, respeito e verdade. Estou aprendendo, aos 69 anos, a ser avô. Espero estar à altura do neto extraordinário que você é. Com amor, seu avô, Senhor Abravanel, ou Silvio Santos, como preferir me chamar,
Miguel guardou a carta e a chave em sua carteira. Não sabia quando usaria aquela chave, mas o simples fato de tê-la representava algo que dinheiro algum poderia comprar: a possibilidade de escolha e o reconhecimento de suas raízes. Naquela noite, antes de dormir em seu novo lar, olhou para uma fotografia recém-emoldurada em sua mesa de cabeceira. Ele, entre Josefa e Silvio, no hospital, semanas antes da partida da avó. 3 gerações unidas tardiamente, mas profundamente conectadas pelo sangue, pela história e, finalmente, pela verdade. Lá fora, o Brasil continuava fascinado com a história do apresentador mais popular do país e seu neto desconhecido. Mas para Miguel, o verdadeiro valor estava além dos holofotes, na filosofia de vida que havia herdado de suas 2 linhagens: a persistência e criatividade de Silvio Santos e a integridade e simplicidade de Josefa. Com esses valores como bússola, estava pronto para escrever seu próprio capítulo naquela história improvável que havia emocionado o Brasil inteiro. Em seu programa semanal, alguns meses depois, Silvio fez algo inédito. Dedicou os últimos minutos para uma reflexão pessoal. Amigos que me assistem todos os domingos, hoje quero compartilhar algo que aprendi recentemente. A vida é feita de escolhas, e cada escolha traz consequências que carregamos por décadas. Algumas delas nos trazem sucessos visíveis, outras nos deixam vazios, invisíveis. Durante anos, construí uma carreira baseada em alegria e entretenimento, enquanto guardava em segredo uma parte fundamental de quem eu era. O reencontro com meu neto me ensinou que nunca é tarde para corrigir rumos, para abraçar a verdade, para reconectar-se com suas raízes. Cada um de vocês, em suas casas, provavelmente tem seus próprios segredos, suas próprias pontes que precisam ser reconstruídas. Não esperem, como eu esperei, que a vida os force a agir. O tempo é o único bem verdadeiramente escasso que temos. Usem-no para curar feridas, para perdoar, para amar. Como dizia minha querida Josefa, segredos são como dívidas. Quanto mais tempo guardamos, mais juros pagamos. E esses juros não se pagam com dinheiro, mas com paz de espírito e oportunidades perdidas. Na próxima semana, voltamos com nossos jogos e brincadeiras. Mas hoje, queria deixar essa reflexão de um homem que, aos 69 anos, descobriu que seu maior tesouro não estava nos negócios que construiu, mas nos laços que quase deixou se perder. Ao final do programa, a repercussão nas redes sociais foi imediata. Milhares de brasileiros compartilharam histórias de reconciliações familiares, segredos revelados e novos começos. O fenômeno foi tão significativo que sociólogos passaram a chamar de efeito Silvio Miguel, um movimento espontâneo de reconexão familiar que se espalhou pelo país. Para Miguel, que assistiu ao programa em seu novo apartamento, aquele momento representou a certeza de que sua decisão de compartilhar a história havia sido correta. Não se tratava apenas de sua verdade pessoal, mas de uma mensagem universal sobre tempo, perdão e recomeços. Na manhã seguinte, usou pela primeira vez a chave que Silvio lhe dera. O pequeno escritório no centro de São Paulo era como uma cápsula do tempo. Móveis simples dos anos 60, cartazes antigos do baú da felicidade e uma mesa modesta onde tudo havia começado. Silvio já o esperava lá, sentado numa cadeira de madeira que contrastava completamente com os tronos dourados de seus programas. "Achei que viria", disse o apresentador com um sorriso genuíno. Miguel observou o espaço simples, tentando imaginar seu avô décadas atrás, planejando o império que construiria. "É menor do que imaginei", comentou. "A maioria das coisas importantes começa pequena", respondeu Silvio. "Este lugar me lembra diariamente que o sucesso não é um destino, mas uma jornada de pequenos passos." Miguel sentou-se à frente do avô. "Vi seu programa ontem. O que disse tocou muitas pessoas." Silvio assentiu, pensativo. "Sabe, Miguel,
Passei a vida fazendo perguntas aos outros. Qual o nome do filme? Quanto vale este prêmio? Quer trocar sua caixa? Perguntas simples para entretenimento. Mas as perguntas realmente importantes, as que mudam vidas, raramente são feitas diante das câmeras. Que perguntas? Silvio ajeitou-se na cadeira antes de responder. O que você realmente valoriza? A quem você deve perdão? O que você deixaria para trás se pudesse recomeçar? Fez uma pausa significativa. Quem é você quando ninguém está assistindo? Miguel refletiu sobre aquelas palavras. Eram questões que ele mesmo estava começando a explorar, agora que sua vida havia tomado um rumo tão inesperado. Vovó costumava dizer que as respostas já estão dentro de nós. O difícil é fazer as perguntas certas. Silvio sorriu, reconhecendo a sabedoria de Josefa naquela observação. Sua avó era uma filósofa disfarçada de costureira. Aprendi mais com ela em nossos breves encontros do que com todos os executivos e consultores que já contratei. O jovem tirou do bolso um pequeno caderno surrado. Encontrei isto entre as coisas dela. Achei que gostaria de ver. Silvio recebeu o caderno com reverência. Ao abri-lo, reconheceu imediatamente a caligrafia cuidadosa de Josefa. Era uma espécie de diário, com reflexões sobre a vida, anotações sobre o crescimento de Miguel e, ocasionalmente, pensamentos sobre S, claramente referências a Silvio. Uma entrada em particular chamou sua atenção, datada de 1987. Hoje, S ganhou mais um prêmio. Vi pela televisão. Seu sorriso público parece genuíno, mas seus olhos carregam uma sombra que poucos percebem. É a sombra de quem construiu um palácio, mas perdeu as chaves de alguns quartos importantes pelo caminho. M perguntou sobre seu pai hoje. Disse-lhe a verdade que combinamos, que seu pai morreu antes de seu nascimento. Meio verdade, meio mentira. O homem que ela conheceu como pai realmente se foi. O verdadeiro vive em outra realidade, separado de nós por escolhas que fizemos juntos. Não há vilões nesta história, apenas pessoas imperfeitas tentando proteger o que amam. Silvio fechou o caderno, visivelmente emocionado. Ela nunca me culpou, murmurou, quase para si mesmo. Nem mamãe, acrescentou Miguel. Nas poucas vezes que falou sobre você, antes do acidente, era sempre com respeito. Dizia que você havia escolhido um caminho diferente, mas que isso não diminuía o homem que era. Silvio enxugou discretamente uma lágrima. Você tem planos para este caderno? Miguel hesitou antes de responder. Pensei em transformá-lo em um livro, não para explorar nossa história ou ganhar dinheiro, mas para compartilhar a sabedoria dela, a forma como via o mundo, com simplicidade e profundidade ao mesmo tempo. A ideia surpreendeu Silvio positivamente. A filosofia de Josefa, sugeriu. Um título simples para pensamentos complexos. Exatamente, concordou Miguel, animado com o entusiasmo do avô. Eu gostaria que escrevesse o prefácio. Ninguém conheceu aquele lado dela como você. Era a primeira vez que Miguel pedia algo ao avô. Não dinheiro ou oportunidades, mas participação, envolvimento pessoal. Seria uma honra, respondeu Silvio, sentindo que aquele pedido representava muito mais que uma colaboração literária. Era um convite para participar ativamente da preservação de uma memória preciosa para ambos. Nos meses que se seguiram, enquanto Miguel adaptava-se à vida universitária e Silvio continuava com sua rotina profissional, avô e neto encontravam-se regularmente naquele pequeno escritório. Ali, longe dos holofotes e das expectativas, construíam uma relação baseada não apenas no sangue que compartilhavam, mas nas histórias, valores e memórias que agora os uniam. O caderno de Josefa tornou-se um projeto conjunto. Miguel transcrevia e organizava as reflexões, enquanto Silvio contribuía contextualizando certas entradas, preenchendo lacunas históricas que apenas ele conhecia. Em dezembro de 2000,
quase um ano após aquela virada de milênio que havia mudado suas vidas, A Filosofia de Josefa foi publicado, um livro despretensioso que rapidamente capturou o coração dos brasileiros. Sem marketing excessivo ou aparições promocionais, a obra espalhou-se organicamente, tocando pessoas de todas as classes sociais. Uma das reflexões mais citadas do livro, escrita por Josefa em 1992, resumia a essência de sua sabedoria. A vida não é uma linha reta, mas uma teia de escolhas interconectadas. Cada decisão cria novos caminhos, fecha outros, mas nunca elimina completamente as possibilidades de reconexão. Como costureira, aprendi que mesmo o tecido rasgado pode ser reparado, desde que se tenha paciência com os pontos e respeito pelo tempo necessário para a cicatrização. Famílias são como colchas de retalhos. Cada pedaço tem sua história, seu tom, sua textura. O que as torna belas não é a perfeição de cada parte, mas a harmonia do conjunto, costurado com linhas de verdade e aceitação. Pai. Na noite de lançamento, realizada na mesma livraria onde Silvio costumava comprar livros infantis para suas outras filhas, Miguel surpreendeu o avô com um presente. Um porta-retrato com 3 fotografias lado a lado. A primeira mostrava Josefa jovem, nos anos 60. A segunda, Marisa grávida de Miguel. A terceira, uma recente com Miguel e Silvio no pequeno escritório, trabalhando no manuscrito. 3 gerações, uma história, disse simplesmente. Silvio contemplou o presente por longos momentos antes de abraçar o neto. Você sabe que poderia ter rejeitado tudo isso, rejeitado a mim quando descobriu a verdade, comentou. Teria sido compreensível depois de tantos anos de ausência. Miguel balançou a cabeça. Vovó sempre dizia que guardar rancor é como tomar veneno, esperando que o outro morra. O que ganharia rejeitando você ou nossa história? Apenas perderia a chance de conhecer esta outra parte de mim mesmo. Aquela resposta tão madura para alguém tão jovem reafirmou para Silvio o extraordinário trabalho que Josefa havia feito na criação daquele rapaz. Seu futuro será brilhante, Miguel, disse com convicção. Não porque sou seu avô ou porque tenho recursos para abrir portas, mas porque você possui algo muito mais valioso, sabedoria para fazer as escolhas certas e coragem para assumir as consequências delas. O jovem sorriu, reconhecendo naquelas palavras não apenas um elogio, mas uma responsabilidade. Pretendo honrar todos os meus ancestrais, respondeu, os que me deram seu nome e os que me deram seu sangue. Ao final daquela noite, enquanto assinavam exemplares do livro para uma fila surpreendentemente longa de leitores, Silvio observava o neto com uma sensação de plenitude que raramente experimentara em sua longa carreira. Ali estava seu legado mais verdadeiro, não os programas, empresas ou fortunas, mas a continuidade de valores que transcendiam sua própria existência. Em 2004, quando Miguel formou-se em engenharia mecânica, Silvio estava na primeira fila da cerimônia, orgulhoso como qualquer avô. Não como o famoso apresentador, mas como Senhor Abravanel, o homem por trás do personagem finalmente inteiro em todas as dimensões de sua vida. A história de Silvio e Miguel tornou-se, com o tempo, parte do folclore brasileiro, não pelos escândalos ou controvérsias que poderiam ter gerado, mas pelo exemplo de reconciliação e pela mensagem de que nunca é tarde para reescrever os capítulos de nossa própria história. O verdadeiro tesouro, como Josefa havia intuído em suas reflexões, não estava nos prêmios distribuídos aos domingos ou nas empresas de sucesso, mas nos laços humanos forjados na verdade, no respeito e no amor incondicional que transcende o tempo e as circunstâncias. E assim, de um pequeno barraco em Heliópolis a um império de comunicação, a saga da família Abravanel revelou ao Brasil que, por trás das aparências e dos papéis sociais, somos todos apenas pessoas buscando conexão, sentido e, acima de tudo,
a paz que vem de viver em harmonia com nossa própria verdade. A história que fez o Brasil lacrimejar não era, afinal, sobre fama ou fortuna, mas sobre a coragem de seguir o contador até o barraco onde o passado e o futuro finalmente se encontraram, numa virada de milênio que mudou para sempre o significado da palavra família na vida de Silvio Santos. Em 2021, Miguel Abravanel, como escolhera ser conhecido profissionalmente, comandava uma das mais inovadoras empresas de engenharia do Brasil, especializada em soluções sustentáveis para comunidades de baixa renda. Seu projeto mais celebrado, o Heliópolis Verde, transformara a favela onde crescera em um modelo de urbanização ecológica, com sistemas de captação de água de chuva, energia solar e hortas comunitárias. A empresa, chamada Josefa Inovações Sociais, empregava prioritariamente jovens da periferia com potencial acadêmico, oferecendo-lhes não apenas trabalho, mas também bolsas de estudo e mentoria. Era o legado vivo da filosofia de sua avó: transformar limitações em oportunidades. Silvio, agora com 90 anos e afastado das atividades televisivas, mantinha uma rotina tranquila, dividindo seu tempo entre a família e projetos sociais. Sua relação com Miguel havia se aprofundado ao longo dos anos, transformando-se em uma parceria que transcendia os laços de sangue. No aniversário de 90 anos de Silvio, uma celebração íntima reuniu apenas familiares e amigos próximos. Miguel preparou uma surpresa especial: a inauguração de uma biblioteca comunitária em Heliópolis, batizada com o nome de Biblioteca Marisa Abravanel, em homenagem à sua mãe. Durante a cerimônia de inauguração, transmitida apenas para a família por videoconferência devido à pandemia, Miguel dirigiu-se ao avô com palavras que sintetizavam a jornada que haviam compartilhado. Há 21 anos, um contador corajoso conduziu um apresentador famoso até um barraco na periferia. O que poderia ter sido apenas uma história de escândalo ou rejeição, transformou-se em uma lição sobre o poder da verdade e do perdão. Vovô, seu legado vai muito além dos programas de televisão ou das empresas. Está nos valores que defendeu, na coragem de encarar a verdade mesmo quando doía e na humildade de aprender mesmo após décadas de sucesso. Esta biblioteca, dedicada à memória de minha mãe, sua filha, será um espaço onde outras histórias poderão ser reescritas, onde outros jovens encontrarão caminhos alternativos, assim como eu encontrei. Porque, como dizia vovó Josefa, a verdadeira herança não se deposita em bancos, mas na memória e nos corações daqueles que tocamos. Silvio, visivelmente emocionado, respondeu com a simplicidade que havia se tornado sua marca nos últimos anos. Miguel, quando fui até aquele barraco, pensei que estava finalmente enfrentando o meu passado. O que não percebi é que estava, na verdade, abrindo portas para um futuro que não imaginava merecer. Você e Josefa me ensinaram que a fama e a fortuna são apenas instrumentos, não objetivos de vida. O verdadeiro sucesso está em poder olhar nos olhos daqueles que amamos e ver refletidos neles o respeito e o carinho que cultivamos. Obrigado por ter me dado essa chance, quando poderia facilmente ter escolhido outro caminho. A biblioteca, construída no exato local onde antes ficava o barraco de Josefa, tornou-se rapidamente um centro cultural vibrante em Heliópolis. Além de livros, oferecia cursos de empreendedorismo, oficinas de tecnologia e um programa especial chamado Histórias de Família, onde moradores da comunidade eram incentivados a registrar e preservar suas próprias narrativas familiares. Em uma das paredes principais, emoldurada com simplicidade, estava uma ampliação da última página do caderno de Josefa, escrita pouco antes de seu falecimento em 2000. Quando olho para trás, vejo que minha vida não foi definida pelos recursos que tive ou pelas dificuldades que enfrentei, mas pelas escolhas que fiz diante delas. Escolhi o amor em vez do ressentimento,
a verdade em vez da conveniência, a dignidade em vez do conforto fácil. Se deixo algum legado para meu neto, que seja este: a verdadeira riqueza está na integridade com que vivemos cada capítulo de nossa história, mesmo aqueles que preferimos não ter escrito. E se há uma lição que aprendi ao reconciliar-me com meu passado, é que nunca é tarde para reconectar os fios soltos de nossas vidas e tecer com eles um futuro mais integrado e autêntico. Aquelas palavras escritas por uma costureira sem educação formal haviam se tornado um mantra não apenas para Miguel e Silvio, mas para milhares de brasileiros que encontraram no livro A Filosofia de Josefa um guia para suas próprias reconciliações familiares. A história do apresentador, que seguiu seu contador até um barraco na virada do milênio, continuava emocionando o Brasil. Não como um episódio sensacionalista de uma celebridade, mas como um testemunho do poder transformador da verdade, do perdão e da coragem de reconhecer que, independentemente de fama ou fortuna, somos todos, em essência, seres humanos em busca de conexão e significado. E assim, no fim de suas vidas, tanto Silvio quanto Miguel compreenderam que o verdadeiro programa de sucesso que haviam criado juntos não era transmitido pela televisão, mas vivido diariamente através das vidas que tocavam e transformavam, honrando o legado de duas mulheres extraordinárias que, das sombras, haviam moldado suas histórias com sabedoria, dignidade e um amor que transcendia o tempo e as circunstâncias. O Brasil inteiro continuava a lacrimejar não pela fama do apresentador, mas pela humanidade do homem, que aos 69 anos teve a coragem de seguir seu contador até um barraco, onde o esperavam não apenas seu passado, mas também a oportunidade de um futuro mais pleno e autêntico.